Obrigado, pastor. Paz do Senhor. Tudo bem com você? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Essa semana que passou, o meu filho Timóteo, de 3 anos e meio para quase 4, entrou em um carro muito moderno, abria os vidros, não era o nosso, e ele disse: eu gostei desse carro. Irmãos, é muito fácil acostumar com coisa boa, não é? Imagina aquele dia que você estava comendo aquela melhor comida, farta, aquela mesa, mesmo que seja um arroz, feijão e uma carne moída, que é uma das melhores comidas para mim. Nossa, é muito bom, não é? É muito bom. Imagina aquele dia que você recebeu o seu primeiro salário, ou então aquela promoção, a última promoção aí, irmão, de 100 mil reais por mês. Aleluia! Lembra essa sensação? Tudo isso é uma honra. Tudo isso é uma honra. Você acabou de pisar em um lugar. Quando a gente pisa no Santos dos Santos, não podemos viver em outro lugar, porque ali o Senhor nos tocou de uma forma poderosa. Não tem como você que está aqui hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que você está nos assistindo, se você um dia pisou no Santo dos Santos, hoje é dia de voltar, porque o Senhor quer te honrar mais uma vez com a presença dEle. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Por quê? Porque pisar num carro, a alegria passa. Pisar numa churrascaria, a alegria passa. Ganhar um salário bonificado, a alegria passa. Mas pisar no Santo dos Santos, a alegria não passa. E nós vamos honrando as pessoas. Sempre vamos honrando as pessoas por causa de Cristo. E a alegria, a felicidade nunca passa. Agora, com essa ministração assim, vamos cantar de novo. Quem já pisou do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe. Você sabe? Eu não. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Glória a Deus. Filipenses 2, verso 29. Fica firme aí. O Senhor tem muito a te honrar. Glória a Deus. Filipenses 2 a 29. Quem quer ser honrado pelo Senhor aqui nessa noite? Qual a honra você está esperando? Vamos lá. Recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses, falando sobre uma pessoa, um servo, e disse a eles: recebei este homem, honrai a ele. Assentem-se glorificando ao Senhor. Queridos irmãos, um rei muito sábio, todos gostavam daquele rei. Ele era amado pelo povo, e ele convocou alguns súditos, algumas pessoas, todos, e declarou: eu tenho um quimono precioso, e eu desafio quem de vocês vestir esse quimono e tratar a todos que vocês encontrarem pelo caminho, como vocês tratariam a mim.
Quando você encontrar alguém, você vai olhar para essa pessoa e vai pensar: ali vai o rei. Então você vai tratar aquela pessoa como você me trataria. O Senhor fez esse desafio. Se você cumprir o desafio de tratar aquela pessoa como você me trataria, porque eu sei que você me ama, eu sei que você me honra, eu sei que você me respeita, então você vai ganhar esse kimono. Então um daqueles homens disse: eu quero esse kimono, eu vou experimentar esse desafio. E o rei disse: se você vestir esse kimono, e você, todas as pessoas, não pode falhar, tem que ser todas as pessoas que você encontrar pelo caminho, se você a tratar com toda a honra que você me trata, você experimentará a felicidade e a paz que superam qualquer riqueza. Repita comigo: a felicidade, a paz superam toda riqueza. Aquele homem no caminho, ele encontrou uma pessoa maltrapilha e suja. Normalmente aquele homem, ele passaria longe daquela, né? Só que quando ele lembrou que ele estava com o kimono precioso do rei, e ele lembrou que o desafio era tratar aquela pessoa com dignidade, com honra, então ele foi até aquela pessoa e falou assim: nossa, imagine se fosse o rei disfarçado, porque aquela pessoa não conseguia nem ver o rosto, cabelo grande, barba grande, todo sujo. Ele falou assim: imagine se for o rei disfarçado e está querendo fazer uma pegadinha comigo. Então aquele homem tratou aquele mendigo com muita dignidade, deu comida para ele e uma palavra de encorajamento. Aquele homem depois, pelo caminho, encontrou um rival nos negócios. Aquele homem que estava com o kimono encontrou um homem que acostumava enganá-lo, trapaceá-lo, e a vontade dele era... Só que o que ele fez? Opa, eu estou aqui no meu propósito, eu estou no meu propósito. Então ele honrou aquele homem, ele reconciliou com aquele homem, e ele fez cooperação mútua. Agora nós vamos ser parceiros de negócio. Foi seguindo dia após dia, honrava idosos, jovens, pobres, amigos, inimigos, crianças, vendo em cada um a possibilidade de estar vivendo o próprio rei. Imagine se for o rei disfarçado. Só que aquele comportamento foi transformando aquele homem, e ele começou a tratar todas as pessoas com todas as honrarias de modo natural, e as pessoas ao seu redor ficaram surpresas com a transformação daquele homem, e começaram a tratá-lo de igual modo, com respeito, com admiração, o qual ele não tinha tanto. Então o que aconteceu naquela região, naquele reinado? Diminuíram então os conflitos, as amizades floresceram, aumentaram, e a comunidade tornou-se mais unida. Glória a Deus! Ao final do desafio, irmãos, sabe o que aconteceu? O rei perguntou para aquele homem: você encontrou a felicidade? Irmão Roberval, você encontrou a felicidade? O homem, com lágrimas nos olhos, respondeu: sim, majestade. Ao honrar os outros como se estivesse honrando ao Senhor, meu rei, minha vida se encheu de paz, propósito e alegria verdadeiros. Fui honrado em troca e encontrei a verdadeira felicidade. Você pode imaginar uma história parecida com essa, que nós conhecemos muito. Vamos discorrer sobre tudo isso. Vamos explorar um pouco sobre a honra vivida por causa de Cristo, para transformar nossas vidas e nos fazer verdadeiramente felizes. Irmãos, mas o que é honra?
Honra é reconhecer o peso de uma pessoa, reconhecer a autoridade de uma pessoa. Não é o peso físico, não, porque senão eu seria muito pouco honrado. E eu fui muito honrado nesta noite em ser convidado a estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Eu sinto muito honrado por vocês estarem aí me ouvindo, porque o Senhor tem muito para nós, não do pastor Edgar Braz, mas do Senhor. O que é honra? É sustentar, é pagar a conta, é estimar, é fixar um valor. Quando você está honrando alguém, não é, Renato? Você está dando um valor digno àquela pessoa, do tamanho da sua honra que você tem para com ele. Mas eu vou ficar com um conceito, e nós vamos carregar ele durante toda a palavra. Reconhecer o peso de uma pessoa, tá bom assim? O que é honra? Reconhecer o peso de uma pessoa. Imagina o peso do pastor Israel, da pastora Iracema para nós aqui. Imagina isso. 25 anos de pastorado. Irmãos, tem algo interessante, muito interessante. Enquanto no mundo a tendência natural é esperar pela honra, é buscar a honra, a palavra do Senhor nos diz algo muito interessante. A palavra do Senhor diz: honrai. Por que o tema está assim? Honrando as pessoas. Não foi da cabeça de quem criou esse tema, não, é bíblico. É bíblico. Mas então por que somos honrados? Normalmente tem ações que nós fazemos que a honra ela vem. Né, pastor Ricardo Mota? A honra ela vem. Queridos irmãos, Provérbios 25, 27 diz o seguinte: comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Eu estou sempre usando a revista atualizada. Vou dizer de novo, Provérbios 25, 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Sabe aquele negócio assim que quando a gente faz um bom serviço, né? A gente faz um excelente trabalho, fala assim, meu serviço ficou muito bom, né? Sabe aquele negócio? O pastor usa um termo assim de cavar elogios, né? Aí eu vou usar um termo, cavar honra. Sabe quando a pessoa fica cavando honra, procurando honra? O Senhor quer dizer que isso não é honra. A honra é quanto você menos espera, ela vem. Quem sabe é hoje o Senhor vai te honrar. Quem sabe é hoje o Senhor vai te honrar. Qual honra que você está esperando do Senhor? Qual honra, irmãos? É sentimental? É financeira? É de salvação? É de ser curado? Quando uma pessoa é curada, ela se sente muito honrado. É de ser liberto? É de ter a resposta para uma questão muito complicada? Quem sabe é hoje. Devemos declarar sempre honras a Deus. 1 Timóteo 1,17 está dizendo sobre isso. Primeiro a Deus. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos honrá-lo sempre. Uma das vezes que foi mais repetida honra na Bíblia é quando diz honrar aos pais. Outras, honrar as outras pessoas. Honrar aos pais em Deuteronômio 5,16. Honrar as pessoas. Honrar aos líderes. Honrar as esposas. Honrar as viúvas. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. Timóteo 5:17. Glória a Deus. Timóteo 5:17. 1 Timóteo. Desculpa, irmão. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, os pastores, os obreiros, que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha aqui, 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7, as esposas. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui eu quero honrar minha esposa Joyce, que está lá em casa com os nossos meninos. Eu te amo, meu amor. Olha, 1 Timóteo 5:3, honrar as viúvas. 1 Timóteo 5:3, honra as viúvas verdadeiramente, as que são verdadeiramente viúvas. Queridos, honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar aos líderes, honrar as viúvas, honrar aos cônjuges. Olha aqui, João 12:26 está escrito: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também e o meu servo, e se alguém me servir, o Pai me honrará. Filipenses 2:29, foi o que nós lemos: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre os homens. Olha, agora vem alguns fatos interessantes para nós. Provérbios 15:33, vamos ler juntos. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Guarda isso. Provérbios 21:21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Está captando aí como é que a gente é honrado? Olha aqui, Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor, de quem já pisou no Santo dos Santos, são riquezas e honra e vida. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá. Eu sou muito, mas o humilde de espírito obterá honra. Romanos 13:7. Não podemos deixar devendo aqueles que nós precisamos honrar. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Provérbios 18:12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, pensando que ele é o bonzão, e diante da honra vai a humildade. Tem como ser honrado sem ser humilde? 1 Coríntios 12:23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Se você pensa que você é o pequeno, que você não aparece, que você não é do louvor, que você não pregou no projeto de vida, que você não está aqui na frente com o microfone, o Senhor tem uma honra para você. Salmos 49:20. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, olhe bem, é antes como os animais que perecem. Provérbios 26:1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Romanos 2:10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, no judeu primeiro e também ao grego. Provérbios 14:31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este pobre honra.
o que se compadece do necessitado. Glória a Deus. João 8,49, replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Êxodo 20:12, honrai ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Hebreus 13:4, digno de honra este entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 1 Coríntios 12:24, para terminar. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade de honra. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Irmãos, no contexto deste Filipenses 2:19-30, nós podemos observar o exemplo de honraria a dois homens que Paulo cita. Existe um nome aqui que eu vou dar a sugestão. Quem aqui que está grávida e o seu filho vai ser homem? Tem alguém aqui? Está grávida? Já escolheu o nome? Então guarda esse nome para depois. Epafrodito. Mas Epafrodito significa uma coisa boa. Sabe o que significa? Aquele que agrada a Deus. Se você não quiser colocar Epafrodito, coloca agrada então. Epafrodito era um crente. Ele era crente. Olha, Paulo estava lá em Roma, preso, mas era uma prisão domiciliar. E vocês sabem que Paulo não gostava de depender de oferta. Paulo era fazedor de tendas, como um construtor, como se fosse eu e outros irmãos aqui que constrói. Paulo construía tendas para ganhar dinheiro, para se sustentar no ministério. Mas ele estava preso. E ele não estava nem preso numa cadeia para dar despesa para o governo naquele tempo. Ele estava preso em domicílio, então ele tinha uma despesa. E ele estava sem dinheiro. E aquela igreja de Filipos, os irmãos filipenses amavam muito Paulo. Muito, mas muito mesmo. Eram irmãos chegados, muito chegados. Então eles reuniram uma oferta. Então Epafrodito foi lá e falou: eu vou levar essa oferta para Paulo e vou ficar lá um tempo com ele, servindo ao Senhor. Vou dar uma assistência para ele, vou ver o que ele está mais precisando, vou ver o que eu posso fazer para que ele seja solto. E Epafrodito foi, se desdobrou, se desgastou ali, se dedicou ao Senhor naquele lugar, levou aquela oferta. Paulo foi muito grato. Epafrodito se desdobrou tanto que ele adoeceu. Ele adoeceu e quase morreu. Os irmãos filipenses ficou sabendo, não sei nem como, porque naquela época não tinha WhatsApp, e era 1.300 quilômetros de Roma até Filipos. Mas eles ficaram sabendo de algum jeito que Epafrodito, ele estava doente, e eles ficaram preocupados. Então eu calculo, Paulo disse que era para honrar esse homem. Se os irmãos da igreja estavam preocupados com ele, então ele era importante para aquela igreja, não era? Ele era uma pessoa querida para aquela igreja, não era? Possivelmente ele era uma pessoa que estendia a mão. Possivelmente ele era uma pessoa que amava as pessoas. Então, Paulo pegou e, meu Deus, eu não sabia que esse homem era tão importante para essa igreja, eu vou mandar ele de volta logo, vou dar um jeito aqui de a gente administrar para ele se sarar, para ele ir embora logo. Porque Paulo não queria de jeito nenhum que Epafrodito morresse lá com ele. Caçou o jeito de enviar ele logo. E falou: olha, vai embora, Epafrodito. E mandou já um recado: olha, irmãos, honra esse homem, honra ele, recebam com muita honra. Isso já nos ensina algo. Nos ensina algo. A efetividade do evangelho, o exercício do evangelho, o exercício do anunciar Cristo, o exercício do viver Cristo, o exercício do praticar Cristo, a efetividade do evangelho se desdobra na afetividade das relações. Quando você pratica, você vive o evangelho,
Não tem como ter afeto, amizade. Tem tantos irmãos aqui na igreja que eu estou vendo o rostinho aqui, que eu poderia dizer sem reservas, abraçar e dizer, eu te amo. Outros irmãos que eu nem conheço, eu vou dizer isso também em Cristo Jesus, mas eu vou dizer de maior interesse, confesso, aqueles que convivem comigo aqui há 26 anos, desde quando eu cheguei nessa igreja, eu tinha muito cabelo. E os irmãos viram esses cabelos cair e continuaram me amando, e me amando mais, e me honrando. E eu estou aqui hoje, tendo o privilégio de dizer, irmãos, o Evangelho transforma nossas vidas e também nossas relações. Nesse trecho de Filipenses 2, 19 a 30, Paulo diz sobre 2 homens. O nome do seu próximo filho, Epafrodito. Então você fala assim, ô pastor Edgar, por que você não coloca o próximo filho seu então como Epafrodito, né? E outro nome, que eu já coloquei o nome do meu filho, hein? Timóteo. Paulo destaca Timóteo e é quem nós vamos falar aqui um pouco hoje, nessa noite, extrair algo de extraordinário, extrair o extraordinário da vida de Paulo. Paulo, ele nasce 30 anos depois de Cristo. Nasce Timóteo. Paulo não, Timóteo. Timóteo nasce. É provável que Paulo tenha conhecido Timóteo em sua primeira viagem missionária, como está escrito em Atos 14, verso 6. O rapaz era convertido, crente. Timóteo tinha 18 anos. Tudo indica que a mãe e a avó de Timóteo se converteram antes dele. Paulo então observa aquele jovem, já admira aquele jovem, né? Ele vai no 7. 8. Deixa. Olha aqui, tudo indica que Paulo bateu o olho em Timóteo e falou, sabe aqui o radar do pastor Israel, da pastora Iracema? Ó Israel, vamos observar aquele menino ali, aquela menininha, ó, ela tem dom, ó, tem ministério ali, ó, tem ministério ali. Irmãos, eu lembrei disso aqui agora, eu queria te honrar, porque o que acontece comigo pode acontecer com você. Eu queria te contar. Na segunda semana que Jesus me salvou, eu era aqui nessa igreja, em algum lugar por aqui assim, porque ela foi crescendo, né? Por aqui assim. Era o pastor Wellington, o saudoso irmão Elias, esposo da irmã Guiomar, pai do Isaac Pintor. Ele estava dando um testemunho, daquele jeitinho simples dele, que quase a gente nem ouvia a voz dele. E quando eu ouvi o irmão Elias dar aquele testemunho, eu pensei comigo, porque naquela época eu orava muito em pensamento, porque eu fiquei sabendo que o Satanás não ouvia nossos pensamentos, não sabia o que estava pensando, então eu orava muito em pensamento. E eu orei em pensamento falando o seguinte, Senhor, se eu tivesse a oportunidade de pegar aquele microfone, eu queria dizer para a igreja o quanto que eu estou feliz em ser crente. Eu tinha 18 anos, de 8, 9 anos até uns 10, 11, eu fiquei na igreja, mas eu saí porque eu era viciado em bola e o pastor Pimenta não deixava brincar de bola. Quando aos 18 anos alguma coisa aconteceu no reino celestial e no reino aqui terrestre, e a minha mãe virou para mim, o pastor Wellington, olha, ele deixa brincar de bola. O certo é que Jesus me salvou. Quando eu terminei de pensar aquilo que eu queria falar para a igreja, quanto que eu estava feliz em aceitar Jesus, porque a minha conversão ela foi instantânea. Quando Jesus me salvou, no dia que Jesus me salvou, foi na nossa igreja matriz, numa ceia, por meio de uma oração do pastor Clarimundo, ninguém ficou sabendo, mas Jesus transformou a minha visão. Eu saí dali olhando, parecendo que eu via anjos ou então demônios. Eu já vi um mundo diferente. Eu falava para minha mãe, está tudo estranho. Quando eu terminei de falar que eu queria dizer para a igreja quanto que eu estava crente, feliz, alegre, um jovem feliz de ser crente, o pastor Wellington disse o seguinte, irmão, você
Aí eu olhei para trás, é você mesmo que olhou para trás, vem cá dizer para a igreja o que você estava falando com Jesus. Irmãos, eu fui chorando lá na frente, disse tudo. Quando eu entreguei o microfone para ele, estava aqui embaixo e ele aqui em cima. Quando eu entreguei o microfone para ele, ele pegou na minha mão e falou assim: você tem um chamado. Fui para o banco, não sabia se era de comer, de passar no cabelo, mas fui para o banco. Guardei essa palavra, fiquei firme. E realmente, eu tinha um chamado. Eu fui sendo honrado. Isso pode acontecer com você. Timóteo tinha um chamado e Paulo tinha enxergado isso na vida dele. Paulo não tirava os olhos de Timóteo em todas as vezes que o encontrava. Então, aos 19 anos, Timóteo tinha boa fama. Os crentes da igreja já falavam bem de Timóteo. Paulo, olha para Timóteo, aquele jovem ali, olha o comportamento dele. Olha quando ele é crente. Sabe aquele menino crente aí que vocês veem aqui na igreja? Timóteo, olha o comportamento dele. Olha, Paulo, já tem profecias, viu? Deus está usando pessoas aqui para dizer que esse menino tem chamado. Olha aqui. Paulo então traz Timóteo para perto dele, mas anda por aqui. Eu descobri que Paulo era assembleiano. Paulo era um pastor assembleiano. O presbiteriano normalmente ele descobre o chamado, 15, 16 anos, manda o menino para o seminário, quando volta, do jeito que está, manda dar uma igreja para ele. Buf. Nossa igreja não. Nossa igreja faz igual Paulo. Vem cá. Anda por aqui, vê o que eu estou fazendo. Estou falando uma crítica construtiva. O pastor Israel, pastor assembleiano, fez isso comigo e com muitos pastores que são pastores aqui. E eu sou feliz e honrado por isso, pastor. Trouxe para perto, olha aqui, anda comigo. Paulo era assembleiano ou não? Paulo foi cevando, os irmãos pescadores aí. Isso aqui só foi para vocês alegrar e lembrar da pescaria. Foi cevando Timóteo. Foi cuidando de Timóteo. Foi trazendo Timóteo para perto dele. Paulo então foi, Timóteo faz isso, faz aquilo e tal. Com 20 anos ele já foi para uma missão com Paulo. Lá em Tessalônica. Timóteo então com 20, 21, 22 anos. Timóteo então vai com Paulo para Corinto. Fica para lá um ano e meio. Com 22, 25 anos, Timóteo é enviado a Corinto. Ele é enviado agora. Mudou de conversa, ele é enviado. Ele não foi com Paulo, ele é enviado. Permanece com Paulo em Éfeso por mais 3 anos. E é enviado a Corinto. Quando Timóteo tinha 26 para 27 anos, então ele acompanha a Paulo para a Macedônia, Grécia e Jerusalém. Onde Paulo estava, Timóteo estava junto. Onde Paulo estava, Timóteo estava junto. Paulo estava pregando, Timóteo estava olhando. Paulo estava curando, Timóteo estava olhando. Paulo estava sendo usado, Timóteo estava olhando. Paulo estava precisando do Timóteo carregar a Bíblia, ele carregava. Irmãos, quando 30, 32 anos com Timóteo estava com Paulo em Roma. E foi ali que tudo aconteceu, onde nós vamos pregar. Filipenses 2, 19 a 30. Queridos irmãos, Timóteo estava com 32 anos mais ou menos. 32 anos. E existem algumas características que acompanham Timóteo. E eu queria dizer para você, honre as pessoas. Honre as pessoas. Honre as pessoas. Honre as pessoas por Cristo. Você será feliz. Honre as pessoas. Mesmo que não pareça um jovem igual Timóteo. Mesmo que não pareça uma jovem igual Timótea. Honre. Eu tenho uma sobrinha e eu vou falar isso aqui. Ela não está aqui, mas ela vai assistir, porque todas as minhas pregações ela assiste. Irmãos, aquela menina, Satanás queria roubar a vida dela. Satanás tripudiou com a alma dela.
Satanás abusou dela. Muitos olhavam para ela e falavam assim: ixi, isso aí não vai dar nada que presta. Eu não sei por que eu olhava para aquela menina e falava: o tio confia em você. O Senhor vai te mudar a sua história. Você vai ter marido e filhos. Todas as vezes que eu a via, eu dizia isso para ela. Pode o mundo olhar para você, te desmerecer, te repudiar. O tio confia em você. O Senhor vai mudar a sua história. Sem mais delongas, hoje ela é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, honrada pelo Senhor, serve ao Senhor com muita dignidade, transformada pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, foi honrada pelo Senhor. E eu te pergunto, qual a sua situação hoje? Qual a situação do seu filho hoje? Você acha que não tem esperança? Lembra da minha sobrinha? Se você achar que não tem esperança para o seu filho, para o seu neto, lembra da minha sobrinha. Porque não foi minhas palavras, mas foi as mãos poderosas de Jesus que a resgatou. A paz e a alegria é muito mais do que qualquer riqueza. A salvação. Vamos honrar. Vamos honrar. Só que quando nós honramos e temos um comportamento sem pensar que nós vamos ser honrados, aí que a honra vem. Tem 3 características de Timóteo que eu quero falar com você nesta noite. 3 características, 3 comportamentos de Timóteo que levou a ele ser aquele pastor de jovem, aquele pastor que Paulo não queria sair de perto. Paulo não queria que ele saísse de perto. Paulo queria Timóteo junto dele. Paulo queria Timóteo perto. Paulo dava oportunidade para Timóteo. Primeiro, Timóteo pensava como servo. Diz comigo, pensava. Guarda isso. Pensar como servo. Quando você pensa como servo, você vive como servo. Em primeiro lugar, Timóteo demonstrava preocupação natural com as pessoas. Ele estava interessado em fazer amigos e influenciar pessoas para que elas encontrem a Cristo. Ele importava sinceramente, não era de fachada, não era com falsidade. Ele se importava sinceramente com a vida espiritual de todo aquele povo que ele estava trabalhando. Paulo, então, preocupado com a igreja de Filipos, fala assim: eu vou enviar Timóteo. Eu não queria enviar Timóteo. Paulo não queria. Aqui os estudiosos dizem que Paulo tinha muitas pessoas lá. Ele não queria enviar Timóteo, mas várias das pessoas não queriam nada com nada. Olha aqui, ó. Filipenses 2, 21. 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E Timóteo, 22. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Paulo diz no 23, este, Timóteo, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. Olha aqui, irmãos, Paulo tem o maior prazer e confiança. Você acha que Paulo ia enviar qualquer um lá para a igreja? Pastor assembleiano ia enviar qualquer um lá para a igreja de Filipos? Qualquer um em nome dele?
Qualquer um. Essa semana eu senti muito honrado. Nós já íamos em um velório. E na ocasião, era comum que alguém da igreja, o pastor Israel, o pastor Iracema, fosse. Mas o pastor Israel falou: Edgar, nos representa lá. Diz àquele que ficou, que eu vos mando para você nos representar. Representar a mim e representar a igreja. Eu senti muito honrado com isso. E Paulo estava dizendo assim: eu vou enviar Timóteo. Olha aqui, irmãos, em certo sentido bastante real, todos vivemos em Filipenses 1:21 ou em Filipenses 2:21. Olha o que está escrito em Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora Filipenses 2:21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E eu te pergunto, em qual Filipenses que você está? No 1:21 ou no 2:21? Paulo estava no 2:21. E Timóteo estava junto com ele. Timóteo importava com o bem-estar dos seus semelhantes, pensava como servo. Timóteo era pronto para a obra. Timóteo era pronto para as causas internas daquela igreja. Ele tinha energia, ele tinha preocupação, deveria estar dedicado às coisas essenciais. Timóteo não estava interessado em apoiar um partido, em promover alguma coisa que favorecesse divisões, mas ele estava preocupado com a situação espiritual daquele povo. Essa preocupação lhe ocorria naturalmente. Lembra aquele versículo que nós lemos? Quem procura honra, não é honra. Temos que agir naturalmente. Quando você está no Santo dos Santos, o Senhor já tomou conta da mente, do coração e da vida. Então, de que maneira a preocupação espontânea se desenvolveu? De que maneira? A resposta vem no segundo ponto, na segunda característica, na segunda qualidade, no segundo comportamento. Primeiro, ele pensava como servo. Diz comigo, pensava. Segundo, ele era treinado como servo. Veja o verso 22. Diz comigo, treinado. Olha aqui, 22. E conheceis o seu caráter. Esses dias eu estava lembrando, o pastor Israel gostava muito de falar assim, que as moças gostam do cara que tem caráter, né? Cara ter carro, cara ter dinheiro, né? Ele gostava de falar isso. Mas não era disso que Paulo estava querendo dizer. O caráter de Timóteo era em Cristo. Tem problema ter carro? Tem problema ser dinheiro? Não. Tenha muito dinheiro, receba. Tenha muitos carros, receba. Tenha muitos carros, igual o pastor Charles. Olha aqui. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Gente, quem está falando isso é nada mais, nada menos do que Paulo. Paulo, irmão, é Paulo. Imagina ser garantido por Paulo. Mas tem algo muito mais importante que eu vou te dizer nesta noite. Paulo não está aqui, mas Jesus está aqui. E Ele quer te honrar. E Ele quer validar o seu caráter. Ele quer provar o seu caráter. Ele quer treinar você. Treinado nessa carreira, quantos quilômetros que você está correndo? Eu acho que não mais do que a Luciana e o Eduardo. Quanto? Treinar em qual deserto? Irmãos, eu aprendi algo
que eu não sei onde que eu estava, que eu não tinha aprendido antes. Deus, era para ser 4 meses a viagem do Egito até a terra prometida. Deus organizou para que aquele negócio fosse 40 anos. Muitos, buscando entender essa complexidade dessa trajetória do povo de Deus, porque era Deus que conduzia, porque existia aquela coluna de fogo à noite para aquecer o povo, ela se movia e o povo ia, né? E aquela sombra, aquela nuvem de dia conduzindo. Muitos dizem que Deus não fez um negócio em 4 meses para o povo, no primeiro treinamento, o povo querer voltar para o Egito. Porque foram muitos treinamentos, não foram, irmãos? 40 anos. E eu quero lembrar você lembra daquela vez que o povo falou assim: Moisés, é melhor que a gente volte para o Egito? Lembra? Será que faz sentido isso que nós estamos falando? E aí? Eu quero te perguntar. Nesse treinamento de Deus, quantos anos você está andando nesse treinamento para alcançar uma honraria a qual você tem clamado ao Senhor? Eu te incentivo a continuar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode dar glória a Deus? Você acredita nisso? Eu sei que você está cansado já. É o 7º dia do projeto de vida, mas pelo menos um gemido para o Senhor. Queridos, Paulo não colocou Timóteo em sua equipe por acaso. Ele andou com aquele rapaz, ele conheceu aquele rapaz. Paulo sabia como era ele. Timóteo cresceu nas coisas espirituais e aprendeu a como servir ao Senhor. Quando Paulo voltou à região, alguns anos depois, descobriu com grande alegria que dava um bom testemunho de Timóteo. Irmãos, Paulo deu-lhe o tempo para desenvolver raízes profundas e depois chamou o rapaz para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. Estou falando que Paulo é um pastor assembleiano, raiz profunda, né, pastor Israel? Porque um pastor, ele não pode ser enraizado em raízes muito rasas. Porque na primeira chibatada, na primeira peia, na primeira lapada, no primeiro contragolpe de Satanás, na primeira barreira, no primeiro embaraço, na primeira seta maligna, no primeiro desafio, a tendência é daquela planta. Irmãos, eu falo isso aqui com todo o temor do Senhor. Eu dependo plenamente do Senhor em tudo. Eu sou uma planta plantada ao lado do ribeiro e dependo do Senhor, eu não ando pelas minhas forças. E Paulo viu isso em Timóteo. A experiência sem instrução pode gerar desânimo, e a instrução sem a experiência pode gerar inatividade espiritual. Olha aqui, se a gente vai na doida de qualquer jeito, vamos embora, vamos para a China, vamos para a Coreia do Norte, não sei nem como é que fala aquela língua, vamos embora. Chega lá, é morto na primeira. Agora também a instrução sem a experiência de saber, não, peraí, vamos ver como é que é, vamos ver como é que fala, vamos ver como é que a gente chega, como é que come, como é que bebe, como é que aproxima. A frustração faz com que a gente pare no meio do caminho. E eu quero te perguntar, como é que você está? Nesses dias que você está vindo aqui no Projeto de Vida, nesses dias que você não veio, que você está aí, na sua casa, onde que você está assistindo, como que você está? Você está frustrado e essas frustrações, elas têm te parado? Eu quero te dizer,
O Senhor nosso Deus hoje, Ele quer te honrar e Ele quer te levantar. Ele quer te dizer: pode faltar 39 anos, pode faltar 38 anos, pode faltar 38 dias, 38 horas ou 38 minutos, mas eu vou te honrar. Desculpa, mas eu vou falar. Só aqueles crentes assembleanos. De Deus muito firmes são as promessas, montanhas são socorro, terrestre cessa, os de Deus não É agora com força! Mostra aqui. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Oh, glória a Deus! Primeiro, Timóteo pensava como servo. Fala, pensava. Segundo, ele treinado como servo. Fala, treinado. Tem mais um mistério aqui de Timóteo. Recompensado como servo. Você entendeu? Recompensa. Irmão, vou falar. Recompensado. As promessas firmes. Verso 23, 24, vamos ler. E estou persuadido no Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu estou de um jeito que eu não me seguro. Eu estou de um jeito que eu estou convencido. Eu estou de um jeito que eu não sei nem por que eu estou enviando Timóteo. Mas de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito. Paulo, ele estava convicto. Olha o 23. Timóteo, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Sabe o que Paulo estava dizendo? Meus irmãos, Timóteo é tão importante para mim. Timóteo é um companheiro tão fiel. Timóteo é um filho que se tornou um companheiro de missão. Timóteo era um menino quando eu o encontrei, mas eu consegui ver que ele cresceu em Jesus. Timóteo era um menino quando Jesus o salvou. Quando eu encontrei com a sua mãe, com a sua avó. Mas eu pude ver que Timóteo cresceu no Senhor. E Timóteo se tornou uma pessoa muito importante no meu ministério. Eu vou ver a minha situação. Eu vou ver aqui nas minhas limitações se eu consigo ficar sem Timóteo para enviar ele. E o dia que eu der uma administrada aqui, eu vou enviar ele. Timóteo foi recompensado. Timóteo sabia por experiência própria o que significava sacrificar-se em servir. Deus o recompensou por sua fidelidade. Em primeiro lugar, Timóteo teve a alegria de ajudar os outros. Por certo, houve tribulações e dificuldades. Mas Timóteo se manteve como um bom e fiel servo. A alegria de trabalhar com o grande apóstolo Paulo e ajudá-lo em algumas das incumbências mais difíceis. Timóteo é mencionado pelo menos 24 vezes nas epístolas de Paulo. Mas talvez a maior recompensa que Deus deu a Timóteo foi tê-lo escolhido para ser substituto de Paulo. Quando o apóstolo foi chamado para junto do Senhor, olha, 2 Timóteo 4, de 1 a 11, está escrito isso. Nós não vamos ler.
Paulo desejava ir a Filipos pessoalmente, mas ele estava sem condições. Uma honra e tanto, Timóteo não apenas serviu a Paulo e foi como um filho para com ele. E depois, quando Paulo se foi, ele assumiu o lugar de Paulo. Timóteo era a pessoa mais apropriada, ele tinha um jeitão de andar de Paulo. Ele falava igual Paulo, ele gesticulava igual Paulo, ele se vestia igual Paulo, ele citava os exemplos igual Paulo citava, ele tinha a mesma fé em Cristo que Paulo tinha. Timóteo, irmãos, hoje os cristãos de toda parte o têm em alta consideração. Algo que o jovem Timóteo jamais ignorou enquanto estava ocupado servindo a Deus. Ele não se preocupava com isso. Quer ser honrado? Honre primeiro. Honre. Não se canse de honrar. Mas se você quer ser honrado por Jesus, se você quer ser honrado pelas pessoas, faça como Timóteo. Você será muito feliz. Timóteo, ele pensava como servo. Diz comigo, pensava. Segundo, ele era treinado como servo. Diz treinado. Terceiro, diz comigo, ele foi recompensado como servo. Diz recompensado. Irmãos, olha como desenrolou a vida de Timóteo. Quando ele tinha ali seus 33, 34 anos, a missão de Timóteo foi em Éfeso. Paulo é solto e visita a Ásia Menor, Macedônia e Creta. E Paulo está em Éfeso, com já um ministério autônomo. Paulo já o enviou. Quando ele tinha 35 anos, existe um relato na palavra do Senhor que Paulo é preso e é solto. Timóteo é preso e é solto. Timóteo quis copiar Paulo até nisso. Irmãos, mas aos 72 anos, diz a tradição, os estudiosos, existem alguns livros, irmãos, que são reconhecidos cientificamente como livros verdadeiros, como livros históricos verdadeiros, inclusive livros de história da igreja, que não está contido na Bíblia, mas diz essa tradição, que aos 72 anos, Timóteo foi apedrejado até a morte em Éfeso, ao tentar impedir uma procissão de Diana, a deusa. Ele estava pregando o evangelho. O povo estava adorando Diana e Timóteo estava, deixa Diana, Jesus é que é o Salvador, Jesus vai transformar a sua vida. Diana não te responde, mas Jesus vai te levar para o céu. Diana não te responde, mas Jesus é que vai te honrar. Diana não te responde, mas Jesus é que vai te salvar. Diana não te responde, mas é Jesus que vai te curar. Diana não te responde, mas é Jesus que vai te honrar, irmão. Queridos irmãos, fique de pé. Glória a Deus. Irmãos, vestir o kimono do rei era uma honra. Mas para vestirmos o kimono de Cristo, porque nós estamos em uma constante guerra, a palavra de Deus nos ensina que quando honramos as pessoas, não o fazemos apenas por elas, mas porque Cristo vive em nós e em nosso próximo. Mateus 25, 40, coloca aqui. Quando honramos as pessoas, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Lembra a preocupação daquele súdito quando encontrou um mendigo? Lembra a preocupação daquele súdito quando encontrou um homem de negócios traíra? Lembra a preocupação daquele súdito quando encontrou as pessoas? Será que é o rei disfarçado? Será que é o rei disfarçado? Mas eu vou honrar.
Jesus, ele nos traz um recado. A honra é um princípio bíblico e um posicionamento de coração motivado pelo amor. Tem amor aí? Tem amor aqui? Ao vermos o valor, o peso da pessoa que Deus colocou em cada indivíduo, Silvio, cada um tem um valor, cada um tem um peso. Mão, Aguimar, cada um tem um peso, cada um tem um valor. Mão Edson Ordones, cada um tem um valor. Manditosa, cada um tem um valor. Cada um tem um valor. Irmã Isaura, Sardinha. Quando, ao vermos o valor que Deus colocou em cada indivíduo e tratá-los com a dignidade que o próprio Jesus merece, descobriremos que a verdadeira felicidade e a paz que tanto buscamos são uma consequência natural dessa atitude de amor e honra. Quer a verdadeira paz? Quer a verdadeira alegria? Pense como um servo. Permita-se ser treinado como um servo. Você vai ser recompensado como um servo. Só para aqueles que creem disso, diz amém. Amém. Glória a Deus.